Amanhã, sábado, dia 2 de abril, relembra-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nesta data, 2 de abril, Dia de Conscientização Mundial do Autismo, todas as cidades, aquelas que participarem da campanha, estarão iluminadas de azul, cor símbolo do autismo. Interessante artigo da desembargadora federal da Terceira Região, doutora Cecília Mello, publicada na data de hoje, no jornal Folha de São Paulo, no caderno Tendências e Debates, em que ela relembra isso e diz: autismo, nem tudo é azul. Ela se refere a uma decisão do júri nos Estados Unidos da América, júri de Stafford, no estado da Virgínia, que condenou um jovem portador de autismo a 10 anos e meio de encarceramento numa prisão por ter agredido um policial. E ela aqui ressalta o choro incontido de uma mãe que não era mãe daquele réu, mas mãe de também uma criança portadora de autismo. E ela coloca aqui, de forma muito clara, amanhã, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O encarceramento de um autista é desastroso. Pior, talvez, seja injusto, considerando que ele poderá não ter a consciência daquilo que fez, daquilo que praticou. E aí ela diz: quantos autistas estão sendo injustiçados para que a sociedade venha a se conscientizar do que ocorre? Amanhã, no Dia Mundial do Autismo, cidades estarão iluminadas de azul, cor símbolo do autismo, mas nem tudo é azul. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, órgão que tem se notabilizado pelo cumprimento escorreito de suas funções, a Defensoria Pública vai distribuir amanhã uma cartilha. São 5.000 cartilhas destinadas a conscientizar as pessoas a respeito deste problema. Vamos enquadrar aqui, por gentileza? Nós temos uma cópia desta cartilha, nós vamos passar algumas informações para os senhores. Nessa cartilha, enquadrou? Nesta cartilha, são feitas algumas perguntas e dadas as respostas de maneira bem didática. Então, o que é autismo? A cartilha responde: o autismo é um transtorno global de desenvolvimento, caracterizado por dificuldades na comunicação, na interação social, quer dizer, no relacionamento com outras pessoas, e no comportamento. Então, há um transtorno no desenvolvimento psicossocial da criança e do jovem que vai impedir e inviabilizar o seu relacionamento com outras pessoas. Estas alterações de comportamento levam a importantes dificuldades de adaptação e já aparecem antes dos 3 anos de idade. Podem ser percebidas já nos primeiros meses de vida. E aí vai dando os sintomas, como é que o pai pode perceber, o pai, a mãe podem perceber isso no filho. Primeiro, quando a criança começa a não ter interesse pelo relacionamento com outras pessoas, ela começa a se isolar, a adotar uma postura individual, isolacionista, virando as costas para o meio social em que vive. Segundo, a criança age, ou jovem, age como se não escutasse. Chamando pelo próprio nome, ela não responde. O contato visual com outras pessoas é ausente ou pouco frequente, ou seja, ela está completamente isolada. A fala, ou a fala se dá com muita dificuldade, ou simplesmente não há fala.
não há comunicação verbal. Movimentos muito repetitivos podem acontecer. Ela vai movimentando muitas vezes a cabeça, os membros, os braços, de forma repetitiva. As pessoas tendem a ter qualquer tipo de dificuldade no que diz respeito a receber e se relacionar com outras pessoas. Bom, aí vem a pergunta: suspeito que meu filho tem autismo. Tudo isso na cartilha que vai ser distribuída amanhã, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para que não se faça como o júri norte-americano, que condenou uma pessoa sem capacidade de compreender o que está fazendo a 10 anos de prisão. Sem contar que assina ordens secretas que são publicadas na imprensa. Suspeito que o meu filho tem autismo. Quem eu procuro? Ao perceber os primeiros sinais de risco para o desenvolvimento infantil, o médico deve encaminhar o quanto antes a criança para avaliação de uma equipe de profissionais altamente especializados. Isso tem que ser feito com diagnóstico. Leve ao médico, ao posto de saúde, mas o diagnóstico tem que ser feito por uma equipe de profissionais especializados. Essa equipe vai precisar de um tempo para observar o comportamento da pessoa que pode ter o autismo, analisar o histórico de vida e o desenvolvimento de suas relações pessoais. O autismo tem remédio ou tratamento? Responde a cartilha: não há medicamentos específicos para o autismo, mas remédios podem ser receitados quando a outra pessoa associada ao autismo, outra doença associada ao autismo, como epilepsia e hiperatividade. Porém, embora não exista um medicamento específico, o uso de um eventual medicamento não específico deve sempre seguir recomendação médica e deve ser feito sempre juntamente com outros tratamentos. Cada caso é único, especial, apesar de possíveis semelhanças. Mas a maioria dos estudiosos afirma que o autismo não tem cura. Ele apenas pode ser controlado. Por esta razão, nós aqui na Assembleia pedimos aos colegas o apoio para subscrever a Frente Parlamentar de Apoio e Conscientização do Autismo. Interessante o poema preparado para o Dia Mundial do Autismo, 2 de abril. Ame-me, por favor, como eu sou. Ame-me como você gostaria que eu fosse. Quem me concebeu não imaginou que seria assim tão duro entender que vim autista. Mas ame-me, fale-me desse amor, mesmo que eu não pareça entender, mesmo que eu fuja e me refugie. Busque-me, não deixe eu me perder. Ame-me como se visse em mim a imagem e semelhança de ti no espelho das águas. Não se importe com minha falta de compreensão. Treine-me para entender o mundo, mas acima de tudo, ame-me. Como se eu tudo entendesse, como se eu não fosse um peso. Demonstre seu amor, mesmo que eu não saiba o significado dessa palavra. Deus, eu posso sentir, e creia que em meus sonhos eu te vejo e te amo. Não me negue esse amor, que enxerga além da matéria, pois é dele que necessito. Talvez esse seja o melhor remédio. E se nas horas que de ti eu exijo demais, mesmo nas dúvidas constantes, aquelas que você às vezes tem vontade de desistir, por favor não desista, mas ame-me. Autora Lier Ribeiro, Paz e Luz, mãe do Gabriel Gustavo, que está autista. Esse barulho é do microfone. Amanhã então será lançada essa cartilha. Eu quero parabenizar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo por esta iniciativa e que esta Assembleia, por meio da Frente Parlamentar,
possa contribuir para a conscientização do grave problema e que não sejamos mais obrigados a encarar decisões absurdas como a desse Tribunal do Júri dos Estados Unidos, que condenou a 10 anos e meio um autista por supostamente agredir um agente policial quando essa pessoa nem sabia o que estava fazendo. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a fala do nobre deputado Donizete Braga sobre o problema das drogas e, pela oportunidade, quero fazer uma manifestação, mas antes chamar a atenção para a manchete do jornal Estado de São Paulo, da data de ontem, que eu não entendi, queria que, se possível, pudesse o nosso câmera virar para cá, facilitando o nosso trabalho, e enquadrar essa manchete. Por favor, que eu pudesse comentar, que eu não entendi. O presidente Barack Obama assina uma ordem secreta e a CIA já ajuda insurgentes na Líbia. É uma ordem secreta que deve ter sido muito bem guardada. Isso me lembra a época em que tinha o policiamento andava também escrito na camisa, né? Polícia secreta. E interessante isso, realmente deve ter acontecido alguma coisa, porque depois no bojo a CIA iniciou uma operação clandestina na Líbia, acho que ninguém está sabendo ainda então. Bem, mas agora, isso foi um fato curioso que eu gostaria de chamar a atenção, a questão das drogas, queria parabenizar a iniciativa do deputado Donizete Braga. Nós estávamos conversando com uma pesquisadora, deputado, e ela fez um levantamento em 600 escolas de 37 municípios diferentes. Nestas 600 escolas, de 37 municípios diferentes, foram entrevistadas crianças a partir de 10 anos. E 90% dessas crianças, não todas de 10 anos, mas a partir de 10 anos, ensino fundamental, disseram que conhece um colega de turma que fuma maconha ou ingere regularmente bebida alcoólica. A bebida alcoólica corresponde a 80% dos casos de dependência química, mas é a porta de entrada para drogas mais perigosas, como é o caso, primeiro da maconha, depois nós temos a cocaína, que é aspirada ou injetada, e a pedra bruta da coca, produzida a partir da pasta de coca, que pode ser fumada, que é o crack. Nós temos aqui algumas carências no país, isso em nível municipal, estadual e federal, no que tange às clínicas de internação. A Lei 10.216, de abril de 2001, determina a possibilidade da internação involuntária do dependente químico, mediante solicitação da família, ouvido o Ministério Público Estadual e mediante um parecer, um laudo médico. Internação involuntária porque a pessoa já não tem mais condições de autodeterminar a sua vontade. E não existe, infelizmente, clínicas para isso. Hoje as cracolândias, e um dos motivos do ato público, da audiência pública, a proliferação dessas cracolândias, elas ocorrem porque a família não tem mais como lidar. A polícia não pode fazer nada porque não é um problema criminal. Não é um problema que requer investigação e processo criminal. E falta esse número de clínicas para dar atendimento. Além disso, a Lei 13.343, de 2006, que é a Lei Nacional Antidrogas, prevê no seu artigo 19 o treinamento de docentes para, na rede pública, dar cursos de prevenção e informação sobre o uso nocivo das drogas. E nós apresentamos um projeto de lei que se encontra pronto para a ordem do dia, mas não está na ordem do dia, que inclui na grade curricular da rede pública estadual, pelo menos uma vez por semana, uma aula sobre os efeitos nocivos das drogas. É necessário que haja essa união, que essa luta não tenha bandeira nem partido, mas que seja de todos os brasileiros, em defesa do jovem, sobretudo o jovem que é levado ao vício precocemente. Quando se fala que a guerra
contra as drogas tem que ser vencida, devemos lembrar que o primeiro campo de batalha em que esse conflito deve ser travado é a mente do jovem. Então, a preparação dos docentes, os programas dentro das escolas, de auxílio e integração às famílias para a prevenção e o tratamento, quando já se torna um caso de saúde pública dos dependentes. Para isso, vamos lutar e estamos já vendo o meio de fazer isso para a implantação das clínicas em todo o estado para tratamento de dependentes químicos.